Olá, tudo bem? Espero que você esteja gostando dos vídeos. Eu tenho feito eles com muito carinho, porque as coisas que eu tenho estudado aqui têm mudado a minha visão sobre o sofrimento e sobre tudo que eu passei, estou passando e sei que ainda vou passar. Então, espero que esteja sendo bom para você também. No primeiro vídeo dessa série, a gente viu quem é o nosso pastor, quem é que cuida de nós, e nós fizemos uma análise do capítulo 23 de Salmos. Depois nós vimos quem é que causa o sofrimento. Por que os sofrimentos vêm? Quem causa o sofrimento na gente? E aí a gente viu que é nesse sofrimento que a gente cresce e aprende coisas extremamente importantes para a nossa vida. E hoje nós vamos entender qual é o papel desse sofrimento. Por que sofrer assim? Qual é o objetivo, se é que tem um objetivo? E eu queria começar com o capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, verso 27, lá o primeiro verso da Bíblia, livro da Bíblia, se você puder abrir. Gênesis 1, 27 diz assim: Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem ou mulher os criou. Então, Deus fez o homem e a mulher de acordo com a imagem dele, parecidos com ele. E agora eu te convido para abrir a Bíblia em Romanos 3, a partir do verso 10. E a gente vai ver o que foi que aconteceu com o homem, quem o homem se tornou. Depois que Deus criou ele à imagem e semelhança, o pecado entrou e quem foi que o homem se tornou. E aí, a partir do verso 10, diz assim: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Toda vez que a Bíblia fala em sepulcro aberto, quer dizer que fala coisas que são impuras, impróprias. Com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios, falam mentiras, enganam. No verso 14, a boca deles a tem cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E aqui a gente termina no verso 18. E olha só quem o homem se tornou, né? O homem inclui você também. Nós nos tornamos assim. Nós precisamos entender, como cristãos, que nós estamos vivendo um conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E isso é muito mais real e atinge muito mais coisas do que a gente imagina. O conflito é muito mais sério do que nós damos, a seriedade que nós damos para ele. Tudo está envolvido nesse conflito, porque Satanás sabe que ele tem pouco tempo, né? E Deus também sabe que Satanás tem pouco tempo. E Deus quer salvar as pessoas, mas Satanás quer deixá-los aqui. Eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Digamos que nossa vida seja um grande jogo de futebol. Tudo que a gente vive é um grande jogo de futebol. Nós estamos num estádio. A sua vida é o seu time que está em campo agora. Do lado direito estão todos os anjos do bem na arquibancada. Do lado esquerdo, todos os anjos do mal na arquibancada. E a pergunta é: qual é o lado que mais aplaude esse jogo? Tem alguns dribles. As duas arquibancadas, em algum momento, a gente sabe que vão se pronunciar, mas qual é que mais se pronuncia, mais grita, mais torce, mais tem momentos de euforia pelos seus gols, pelos seus pontos realizados? Foi uma reflexão que eu achei bem importante para a minha vida. E me fez pensar em muitas coisas. Eu queria te convidar agora para abrir a Bíblia em Jó 23. Jó é um livro que fica antes dos Salmos, ali no meio da Bíblia.
E Jó 23, a partir do verso 1, diz assim: Respondeu, porém, Jó: Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. O que já estava querendo dizer aqui? Eu queria achar Deus e conversar com ele, explicar o que está acontecendo e eu ia entender o que ele ia me dizer. Verso 6. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes ele me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eu ia explicar, a gente ia entender, e ia estar tudo bem depois dessa conversa. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. O que é que Jó está dizendo aqui? Não encontro Deus. Eu vou para frente ou para trás, eu procuro por todos os lados, eu não encontro Deus. Se opera à esquerda, não vejo. Se esconde-se à direita, e não o diviso. Como é que ele termina? Qual é a conclusão que ele chega? Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Então, Jó diz, eu não encontro Deus, mas ele sabe onde eu estou. E se ele me provasse, ele ia ver que eu estou melhor. Eu sou como ouro. Fui provado e estou me transformando, purificando em ouro. Jó aqui estava sentindo as forças do grande conflito. Jó sentia o poder do inimigo na vida dele, mas também sentia o poder de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo, não entendia, estava perdido. Não conseguia entender o que Deus estava querendo, não conseguia saber onde Deus estava no meio daquilo tudo, mas ele sabia que ele estava lá e que ele estava se purificando, ele estava se tornando como ouro. Esse caminho não é fácil. Tá aí a história de Jó para provar. E a nossa vida também. Mas ele purifica. Porém, tem fogo. E você tem medo do fogo? Eu já tive muito medo do fogo. Eu já tive muito medo do fogo, inclusive quando eu estava passando pelo fogo. Mas entender que Deus está guiando a gente no fogo faz ele arder um pouquinho menos. Não faz ele parar de arder, mas faz ele arder um pouquinho menos. E sabe para que Deus nos prova? Para que Deus joga a gente no fogo? Para refinar o nosso caráter. Quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa por sofrimentos, nosso caráter muda. Nós mudamos, nós nos tornamos pessoas melhores, se a gente permitir, né? Existem pessoas que se amarguram e ficam amargas pro resto da vida. Mas se a gente permitir, a gente é refinado, nosso caráter é mudado. Mas para quê purificar o caráter? Pra que passar por sofrimento? Pra que passar por tudo isso? Deus é um tirano que fica lá, deixa eu ver, ó, se aquele ali é fogo, é ouro, vou jogar ele no fogo pra ver se ele vira ouro. Não, agora eu vou jogar aquele dali. Deus fica fazendo isso? Por que será que, qual é o objetivo de purificar nosso caráter? E para entender isso, a gente vai abrir a Bíblia em Daniel 12, verso 1, que diz assim: Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Entendeu? Daniel está dizendo, falando das profecias do fim, do tempo do fim. E ele diz que quando chegar o tempo, vai haver uma angústia enorme, uma angústia nunca sentida na humanidade. E as pessoas que estiverem vivendo por esse tempo de angústia precisarão estar preparadas, precisarão estar fortes, porque Deus ali vai salvar os seus. Quem estiver com o nome escrito no livro da vida vai estar salvo nessa angústia, mas vai passar pela angústia. Então,
Nós estamos sendo preparados para o tempo do fim. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nosso caráter está sendo moldado para que a gente possa conseguir passar pela grande tribulação. E como é que a gente aprende? Passando por pequenas tribulações. Ou nem tão pequenas assim, mas passando pelas tribulações. Assim a gente vai moldando o nosso caráter e ficando forte para o que a gente precisa passar. Camila, você está dizendo que vai piorar? Tô. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que vai vir uma grande tribulação. Mas da mesma forma que Deus está com a gente nas pequenas tribulações, Ele também vai estar com a gente na grande tribulação. E o melhor é que depois da grande tribulação vai vir a grande recompensa e não mais tribulações. Essa é a nossa grande esperança. Ok. Então, o que eu faço enquanto a grande tribulação não chega? Só vivo os meus sofrimentos e tá tudo bem? Olha só, queria te convidar para abrir a Bíblia em Efésios 4, a partir do verso 11. A gente vai ler o que está escrito lá, para entender o que é que a gente faz enquanto essa grande tribulação não chega. Vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus prepara pessoas. Verso 11. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos usar o dom que Deus nos deu. Para quê? O verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. No verso 12 ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento, buscando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Então nós precisamos nos unir para aprender o serviço e aprender quem é Jesus Cristo, o que ele faz na nossa vida. Por quê? Porque aqui está escrito que se a gente souber, não vai como um vento, sobra para um lado a gente vai. Fala que uma doutrina diferente a gente segue. Agora não é mais essa, é aquela. Aí a gente segue. Não. A gente vai estar firmado, a gente vai saber o que está na Bíblia. Você acha que o inimigo vai vir com um mal aparente? Mostrando o que está errado? A gente tem um mínimo de noção. As pessoas têm um mínimo de noção, mas ele quer enganar as pessoas. Então ele vai pegar verdades e botar uma pontinha de mentira. E como é que a gente vai saber? Se a gente tiver unido, estudando, entendendo quem é Jesus Cristo, qual é o papel dele, o que ele quer fazer por nós e, acima de tudo, o que vem no tempo do fim. Quando a gente souber isso, nada vai nos enganar. E nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo trabalhados para conseguir enxergar essas coisas. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nos unir e estudar a palavra de Deus. Quando os cristãos passam por sofrimento, eles aprendem e eles também agem de determinadas formas. E as pessoas que estão ao redor conseguem enxergar o caráter de Deus através do nosso sofrimento, através da forma como a gente lida com o nosso sofrimento. Eu ia terminar com 2 reflexões. Uma é de Ellen White, uma escritora norte-americana, e diz assim: a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje.
Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Helen Keller era uma surda e cega desde a infância, e ela escreveu assim: o caráter não pode ser desenvolvido na tranquilidade. Somente através de sofrimentos a alma é fortalecida, a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Dizem que o caráter é o que a pessoa faz quando ninguém está observando. E minha pergunta é: quem é você quando ninguém está observando? Que Deus lhe abençoe.